Depois de algum tempo, voltamos com tudo no My Housecast. Dessa vez voltamos para ficar. E não lembro qual que é o episódio, mas hoje nós temos um convidado aqui de peso, um dos nomes mais conhecidos do mercado imobiliário goiano, que eu vou te falar, não está de brincadeira. Inclusive, teve uma novidade, ele lançou uma novidade do mercado imobiliário que eu tenho certeza que muitos copiarão. Meu amigo, já uma pessoa que me ensina muito todas as vezes que a gente está junto, Danilo Palmerston. Seja bem-vindo. Valeu, Guilhermão. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui. Sei que você é um cara que tem a cabeça aberta, né? Então, vamos tentar dar uma voltinha, parar de falar mais do mesmo. Isso. E falar do que é disruptivo no nosso mercado. Danilão, qual que é a sua idade? Eu tenho 42 anos. 42. Não parece não, mas sempre andou em estrada asfaltada, né? Sempre em estrada asfaltada. Mas comecei em Senador Canedo. A gente tava brincando aqui, que eu falei assim, Danilo, primeira vez que você atravessou a Aparecida, né? A Rio Verde. Ele falou, não, você que não sabe da minha história. E vamos lá então, me conta um pouco, já tem quanto tempo de mercado imobiliário? Começou como? Cara, a empresa... Bom, eu, Danilo, tenho 17 anos de mercado imobiliário. Comecei em 2006. 18 anos já, né? 2026 para 2006. Vai fazer 20. Vai fazer 20, né? Puta, tô ficando velho, hein, cara? Quase 20 anos. Então, comecei em 2006, o mercado... Eu comecei com Minha Casa Minha Vida. Lá atrás, eu gosto de contar essa história, eu comprei um lote em permuta, em Senador Canedo. O dono do lote ficou com uma casa e a segunda casa eu vendi. Só que na época... Nessa época a conta era boa, hein? A margem era boa. Cara, né? A conta era boa. A conta era boa, a gente tinha mais de 35% de margem e taxa de retorno, assim, eu brinco, era igual droga, era 5% ao mês, era um negócio absurdo. E nessa época também eu trabalhei na MB Engenharia, a MB foi vendida para a Brookfield na época, então eu tinha jornada dupla, meu irmão, desde o início, trabalhou comigo, meu irmão cuida de toda a parte da engenharia da empresa hoje, e desde o início fazia isso. E a gente acabou que eu fazendo jornada dupla, ele junto comigo, ele ia tocando as obras, eu trabalhava de manhã e de tarde na Brookfield, à noite na minha empresa. E a gente fez 2 casas, fez 4, fez 8, o negócio foi crescendo, ao ponto que em 2014 eu saí definitivamente. E aí, de fato, a gente fundou a Palme. Mas até 2014 a gente fez Minha Casa Minha Vida em Aparecida, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás. Então, eu venho com esse background aí de Minha Casa Minha Vida. Por que vocês quiseram construir? Sua formação é nessa área? Eu sou arquiteto de formação e fiz pós-graduação em administração de empresas, mas eu nunca gostei da parte técnica da arquitetura, né? Eu sempre gostei de desenhar, mas nunca gostei da parte técnica. Então isso para mim hoje é um diferencial, porque eu dou muito palpite em planta, dou muito palpite em produto. Pega um adoçantezinho, por favor. E acabou que assim, a gente, no Minha Casa Minha Vida, eu acabei aprendendo muito. O meu lado arquiteto me ajudou demais no Minha Casa Minha Vida, porque a gente usou a réplica, né? A gente pegava o mesmo produto e ia replicando, e isso foi trazendo eficiência construtiva pra gente. Aí, valeu. Então, mas sou formado em arquitetura e meu irmão formado em engenharia, e eu falo que hoje dentro da empresa eu toco toda a parte administrativa e comercial, e ele toca só obra, mas o só obra representa 60% do nosso negócio. Esse dia eu estava até conversando com o Rafael da A3 e a gente falando sobre isso, né? Que ele e o irmão dele, os dois são engenheiros, mas ele toca mais a parte comercial, desenvolvimento, e o irmão dele toca a parte de obra. Eu falei, qual que é o peso maior do negócio, né? É a parte comercial ou a parte de construção? Aí ele pensou e falou assim, cara, realmente eu não tenho essa resposta. E eu vou te perguntar. Esquece que seu irmão vai ver, tá? Tá. Digamos que ele não veria qual que é a realidade, qual que é a parte mais difícil, a parte comercial ou a parte técnica? Cara, eu acho que é a parte de obra. Assim, óbvio que cada hora você tem uma dificuldade, né? Você está no momento de lançamento, a parte de venda ela é mais complexa naquele momento, mas a parte de obra ela envolve um operacional, uma infraestrutura, uma análise mais complexa, e a gente tem muita variável, né? A obra dura 3, 4 anos, o lançamento dura 2 meses.
Então, eu acho a obra muito mais complexa de se gerir do que um lançamento, até pelo país que a gente vive. A gente vive num Brasil que flutua, todo dia você dorme com a notícia e acorda com outra. Então, para mim, a obra é, sem dúvida, aí, muito mais complexa do que Mas, uma parte mas comercial até e você lançamento. falando, nós vamos voltar ainda nessa parte da construção, Obrigado. mas nessa parte do lançamento, você que literalmente vive disso, né? De vez em quando o povo me pergunta, você também é incorporador? Eu falo, cara, eu acho que eu sou um assistente, talvez, de incorporação. Eu tenho as minhas próprias incorporações ali, né? Uma coisa menor, principalmente de construção mesmo, convencional, de casas e tal, como legado, né? Mas assim, eu não toco ali 24 horas no negócio. Mas o lançamento para a incorporadora, na parte comercial que eu falo, você acha que é o momento mais desafiador? Guilhermão, é por alguns motivos, né? Assim, vamos lá, quando a gente fala da incorporadora, eu ouso dizer que é o momento mais desafiador Mais tenso. junto com o de entrega, tá? O lançamento é o mais tenso. Por que ele é o mais tenso? Porque ele gera uma expectativa de você precisa vender bem para poder tomar financiamento bancário, ter laço para tomar financiamento bancário, mas por outro lado você também não pode vender demais para você não prejudicar o resultado do seu empreendimento, porque você precisa ganhar preço ao longo do caminho por conta de uma inflação que a gente vive no Brasil. Então é um momento de tensão, mas eu brinco que sempre tem a gente até fala dentro da empresa, né? O TPL, a atenção pré-lançamento. E a gente está exatamente nessa fase agora, pré-lançamento do empreendimento que a gente vai lançar agora de condomínio de casas. Agora, a fase da entrega, ela é uma fase também muito desafiadora, porque a gente está entregando um ativo que o cara comprou há 4, 5 anos atrás, que ele viu um decorado, e ele está com uma expectativa que às vezes não é a que ele vai receber no momento da entrega. Eu sempre falo que é diferente de você ir num shopping e comprar um telefone celular que você sai dali com o produto. Então, o lançamento é uma fase tensa por conta disso, mas a entrega é uma fase muito desafiadora. Não imaginava isso. Mas você falou uma coisa aí que até lembrei. Eu comprei um imóvel para moradia mesmo, foi o único imóvel novo que eu comprei, né? Que eu comprei 3 imóveis para morar. Já comprei muito imóvel, compro muito imóvel, mas não para morar. E eu peguei esse apartamento, mesmo quando eu recebi ele, eu entrei ali, vi aquele vazio, deu uma depressão. E você comentou que você mora num empreendimento, né, que vocês entregaram, vocês construíram, desenvolveram. O cara tem que ser muito macho, né, ser muito corajoso, confiar muito no seu taco para morar num empreendimento que ele mesmo fez. Cara, assim, ó, eu até brinco com a minha esposa que eu falo, eu nunca mais vou morar no empreendimento que eu construí. Mas, por outro lado, eu não vou morar no empreendimento de um concorrente. Então, não por ego, nada disso, porque você me conhece, eu sou Sim. zero esse tipo de coisa, mas assim, a não ser que seja um amigo, eu tenho vários amigos no mercado imobiliário, mas eu tenho vontade de morar numa casa. Mas o lance de morar no empreendimento que a Palme construiu, né, que a empresa desenvolveu e entregou, é muito desafiador, porque existem pessoas e pessoas, né? A gente sabe que toda obra dá problema no final do dia. Né? Não adianta eu falar aqui, ser hipócrita de falar, cara, entreguei um prédio com 0 problema de pós-obra, esquece. Até porque a nossa indústria ela é manufaturada, então não tem como. E eu ainda tive um desafio maior no Sky, que eu fui o primeiro morador do prédio. Nossa! Então Passou por todas as etapas. Eu consegui passar por todas as etapas, assim, ao ponto de ter morador que me ligou um dia e pediu para eu descer para abrir o portão da garagem porque estava sem energia. Nossa, e o gerador não tinha ligado. Senhora. Então, assim, eu aprendi a conviver com isso. No início foi difícil, mas aprendi a conviver. Eu acho que se hoje eu mudar para algum outro empreendimento da Palme, eu já estou mais escolado em relação a esse assunto. Mas, fora isso, eu tenho grandes amigos dentro do prédio. Eu posso falar que eu tenho mais amigos do que problema. Ô, Danilão, você falou uma coisa aí que faz muito sentido, e no mercado imobiliário, principalmente goiano, hoje a gente vê que, e eu acredito que isso mais atrapalha do que ajuda, e é claro que eu também acredito que não tenha um remédio, eu até achei legal, esse dia teve um evento dos incorporadores de Goiânia, mas
é uma briga por ego muito grande, que existe no mercado imobiliário no geral, acho que não só de incorporação. Na verdade, eu acho que da parte imobiliária tem muito mais até do que da parte de incorporador. Esses dias mesmo, a gente brincando assim, você quase não vê incorporador andando num carrão que ele poderia realmente andar, né? O cara anda num carro bom muitas vezes, mas que, tipo assim, muito longe do que ele poderia andar na realidade. Esses dias eu achei até engraçado, conversando com o Marcelo, da CMO, e ele, super feliz, comprou um carro, falei assim, e aí, Marcelo, que carro que é? Ele, 918, assim, não que 918 não seja um carrão, mas tipo assim, pra quem sabe quem é o Marcelo, né, tipo assim, eu falo assim, não, parece até brincadeira. Legal. Tem corretor de imóveis que tá andando no 918 aí, que... E pagando parcela. Enfim, e aí você falou que vender muito bem, vender muito às vezes não é tão benéfico. E a gente está num momento do mercado que eu vejo que assim, hoje vende 50%, 60%, não, vou colocar um caso recente. Vendeu ali 70% e o incorporador ele já achou aquilo ali super frustrante, achou que foi um péssimo lançamento e tal, porque tá com negócio de 100% vendido. Coincidentemente hoje eu almocei com o Júnior da Realiza, vou até citar o nome aqui porque não é exemplo, não é segredo. E aí nós fomos de um lançamento que a gente teve lá do Blue Life há 3 anos e pouco atrás, que vendeu tudo e falou assim, cara, como é que eu vendi barato aquele preço? Eu falei assim, mas você vendeu barato porque vendeu bem ou por causa da margem? Ele, não, porque a minha margem ficou muito apertada, todo mundo ganhou dinheiro menos eu. Né? E a gente vê muito que assim, eu vejo muita gente falando, que não conhece, incorporador tá ganhando dinheiro demais e tal, e a gente sabe que muitas vezes isso não é realidade. Mas a pergunta é, na sua opinião, o que é a venda boa? Porque ele, por exemplo, eu falo, eu tenho certeza, vendeu lá por 170, 180, o empreendimento que foi crédito associativo, mas ele foi empreendimento não foi bloco estrutural, parede de concreto. Placa de concreto, construiu muito rápido, construiu com 2 anos e tal, e hoje vale 350, literalmente mais do que dobrou. E se tivesse hoje umas 50 unidades, venderia. Qual que é a venda mais ajustada aí? Cara, não tem ciência exata, né? Assim, se eu te falar que vender 100% é ruim, cara, não é ruim. Mas vai te prejudicar em algum momento do nosso ciclo, porque o nosso ciclo é longo. Então isso vai ser prejudicado, não tem jeito. Agora, para mim, o ideal ali é você vender 60%, 70% no lançamento e ficar com 30% ali de remanescente para você trabalhar ao longo da obra. Por que ao longo da obra? Recente agora, casos de 2 semanas para cá. Cara, a gente teve aumento de aço, de concreto. Muito alto. De PVC, de cobre. E assim, impacto de, vamos lá, se a gente pegar um empreendimento de 100 milhões de reais de VGV, que é difícil fazer um empreendimento de 100 milhões de reais de VGV hoje, para dar uma margem líquida na última linha de 15%, né? Então nós estamos falando de 15 milhões. Aí você pega um aumento desse que teve em 2 semanas, que dá ali no empreendimento 2 milhões de aumento de custo de obra. Se você está muito bem vendido, 2 milhões em cima de 15 da margem, nós estamos falando mais de 10% do resultado sendo consumido. Só que e no espaço de tempo curtíssimo. 2 semanas. Então o empreendimento ele dura 4 anos uma execução. Então por isso que quando a gente fala no mercado que vender muito não é bom e às vezes isso soa com um tom ruim, é mais nesse viés, né? Agora a gente tem o outro lado. Cara, o banco vê com bons olhos o empreendimento que está 80% vendido, como o Senda, por exemplo. Né? Então a gente sempre tem que dosar isso daí e entender que não tem uma ciência exata. Eu prefiro vender 70% e guardar 30% para depois do que vender 100% e correr um risco. E você acha que se vendeu 100%, foi vendido ainda um pouco abaixo do preço real? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Ainda dava para pegar mais um preço. Ou que tenha uma demanda muito reprimida, né? A gente vê o condomínio de casas mesmo. Quando a gente vê condomínio de casas sendo vendido em Goiânia, quando a gente lançou o NIC, foi 92% vendido em um dia. Então, assim, hoje o empreendimento ainda... perfeitamente. O empreendimento teve alguns distratos, o empreendimento ainda tem um estoque, mas é um estoque saudável, de 10%. Agora, você falar que a gente errou no preço, cara, na época, o preço que a gente colocou, o pessoal estava achando que era um preço que não ia vender e foi, pra gente foi um preço justo e vendeu, teve 92% de venda. Então... você fez um caminho, aí eu tô falando não de escala, mas de tipo.
E aí sempre divide opiniões. Você começou lá na Minha Casa Minha Vida, depois você subiu. Né? Hoje a gente pode falar que a Pão praticamente é uma empresa que trabalha com alto padrão. Talvez não vou Médio, falar que é alto o padrão. altíssimo, mas um alto padrão. Uhum. Esse caminho, ele é mais por causa de escala de VGV, de conseguir aumentar mesmo margem, ou é porque é um caminho natural que é como se fosse assim, não, eu estava ouvindo um podcast esses dias do pessoal da MRV, né, e falando que eles criaram um outro braço de uma empresa para vender ali acima do econômico, e várias outras empresas, mas o que realmente garante hoje o maior negócio deles é a MRV e também a empresa de logística que eles têm e tal. Uhum. Porque eu vejo isso muito acontecendo, eu vejo isso acontecendo muito. O cara começa com a casa e aí vai construir em condomínio. Eu comecei a construir casa médio, depois eu fui para o médio alto, hoje eu estou indo mais para econômico, né? Tá. Porque na minha cabeça tem um momento de mercado. Mas questão de margem e de mudança de postura do empreendedor, do incorporador. Por que você, por exemplo, fez essa migração? Cara, o meu foi... Eu vi a água bater no nariz em 2017, na migração de governo ali, PT, Bolsonaro. Na verdade, não foi nem PT, foi do Temer para o Bolsonaro, né? Teve o impeachment da Dilma depois. E aí o Bolsonaro veio e mudou o Minha Casa Minha Vida para o Casa Verde e Amarela. Naquele momento ali, eu estava 100% posicionado no Minha Casa Minha Vida. Eu já tinha alguns terrenos de médio e alto padrão, que eu tinha vontade de fazer. E a Caixa ficou 6 meses sem me pagar R$1. Eu lembro. Então disso. eu vi a água bater no meu nariz e eu tinha um share da empresa de 100% no Minha Casa Minha Vida. Então assim, era um risco muito alto que eu tinha, que eu corria. E foi uma decisão meio estratégica de que assim, cara, eu vivo num meio que é um meio do médio alto padrão. Então assim, eu preciso vender aqui, não porque assim, né, não porque eu quero estar nesse meio de médio alto padrão, mas eu preciso me posicionar naquilo que eu vivo, que é uma das coisas que eu acredito. Eu compro aquilo, eu vendo aquilo que eu compraria. E aí eu comecei a juntar isso. Minha Casa Minha Vida, para mim, fazia sentido muito por conta da margem que ele dava na época. A margem começou a apertar demais, virou uma política pública. Por outro lado, eu queria me posicionar no médio alto padrão. Aí começamos a ir para o médio alto padrão. Eu não tinha deixado Minha Casa Minha Vida de lado. Só que começou a dar um conflito de marca. Porque uma coisa é você ter uma empresa no médio alto padrão que também vende Minha Casa Minha Vida. Eu não tenho nada contra, mas se a gente parar para pensar, quem está nas duas pontas ou trabalha marca diferente ou trabalha linha de produto diferente. E a gente optou por posicionar 100% no médio alto padrão. Mas eu te falo que hoje eu tenho saudade do Minha Casa Minha Vida. Por que eu tenho saudade? A margem é mais apertada, em alguns casos, mas você tem o giro mais rápido, e aí isso vira pãozinho quente, vira uma padaria, né? Você está o tempo inteiro gerando caixa. É diferente do médio alto padrão, que você lança um empreendimento aqui de 100 milhões, você tem que esperar 5 anos para poder começar a ver resultado, e aí vem assistência técnica. Então é um ciclo de 10 anos. Minha Casa Minha Vida eu fazia em 1 ano, 6 meses, dependendo do volume de casa. Eu tenho um sócio que é loteador e eu tô com muita vontade, viu? Já fica inclusive a dica aí. Eu tô com muita vontade de ir para essa parte de loteamento. Entrar mesmo e colocar um pouco de dinheiro nisso. Pouco, porque tudo é muito pouco, né? O mercado imobiliário eu acho tão bom isso, né? Porque assim, todo dinheiro que você no mercado imobiliário é pouco, né? Todo dinheiro é pouco. Eu lembro quando eu falava assim, não, eu comprava ali no início da minha carreira, eu vendia muito lote que era 30, 40 mil reais. Eu falava assim, cara, no dia que eu tiver 100 mil reais, eu vou estar rico demais. Eu vou estar podendo comprar 3, 4 lotes, tá revendendo e tal. Hoje o lote custa 200. É tipo isso. E aí ele falou assim, sabe por que eu não tenho vontade de fazer loteamento em Goiânia? Porque aqui eu vou ficar com saudade demais do meu dinheiro. Como assim? Ele faz no Mato Grosso, a tabela dele maior lá é 72 meses. A maioria vende 48. É muito diferente. Aqui tem gente que tá vendendo em 40 anos. Eu tenho loteamento de 240 meses. Entendeu? E se não fizer desse jeito, não vende. Não vai. Né? Então, é a questão da saudade do dinheiro. E eu gosto, até como empresa, esses dias mesmo eu brigando com um diretor meu,
Não, que a gente não pode colocar essa energia nesse loteamento. Eu falei assim, meu irmão, isso é dinheiro todo dia, é venda, energia no salão, isso ajuda demais o negócio a acontecer. Mas vindo agora para a parte mais atual, nós estamos aí com um pré-lançamento, né? Estamos. 15, que é o Meeting? Que dia que é o Meeting? Dia 19. Dia 19 é o Meeting, o lançamento vai ser dia 16? Dia 12 de junho. 12 de junho. Inclusive, eu tô vendo o mercado inteiro, assim, louco, né? Você falou uma coisa que hoje, inclusive, depois do Meet que a gente participou, eu falei com os meninos que trabalham comigo, tem muitos anos que não tem lançamento ali naquela região, né? Tem. Principalmente desse tipo de condomínio mesmo. Na verdade, a Tropical fez um mas não é lançamento, mas né? não foi um lançamento ali perto. Mas lançamento mesmo, eu não tô lembrado para esse tipo de produto, não. De Não. ter. Mas assim, nos últimos 5 anos eu não lembro de nenhum lançamento mesmo ali. Não teve. Não teve. E como é que vocês arrumaram esse terreno? Fala aí pro pessoal. Tem quanto tempo já que está desenvolvendo esse produto? Nós estamos há 2 anos desenvolvendo esse produto. É um produto que, bom, hoje eu sou sócio da Hypar, né, que é a boutique de investimentos lá com o Rodrigo Meirelles. E os donos do terreno são parceiros da Hypar. É uma família tradicional de Goiânia, tem negócios lá com a Hypar. E o terreno surgiu como uma oportunidade dentro da Hypar. Qual que é o tamanho do terreno? O terreno tem 28 mil metros. Grande, hein? E ele tem 6 mil de área de preservação permanente, então fica ali 22 mil metros. Grande, hein? Para um condomínio. Mas é um condomínio que a gente está desenvolvendo há 2 anos. A gente tinha um produto, a princípio a gente iria fazer ali um condomínio de sobrados, todos de 180 metros. Mas a gente rodou 2 pesquisas e viu que tem demanda para casas um pouco menores, né? Casas de 129 metros quadrados. Então é uma mescla de 129 com 180, até porque isso dilui um pouco o risco, que a gente atinge 2 públicos. Mas estou bem animado com esse lançamento, cara. Tá, ainda mais por conta da estratégia que a gente está desenhando aí para o todo, né? Isso está me tirando horas e horas de sono. Não, é mesmo. E vamos falar disso, né? A gente até comentou esses dias. E realmente, assim, vocês fizeram um negócio que tinha muito tempo que eu não vi o mercado tão aguçado por alguma coisa, né? A gente tá no mercado que é muito competitivo, todo dia tem inovação, todo dia tem novidade, mas até comenta aí, criaram um reality, né? 4 dias ali dentro da casa e, assim, eu nunca vi o povo... Eu até te falei de uma corretora minha, mas eu recebi no mínimo, eu recebi do meu time, pelo menos uns 30 pedidos de pessoas assim, cara, me ajuda a entrar nesse negócio. Me ajuda a entrar nesse negócio, pelo amor de Deus. E assim, eu imagino o quanto que você deve estar recebendo, né? O que vocês criaram? Como é que foi isso? Cara, a ideia do Casa Palme, né, assim, primeiro que eu acho que uniu muito, eu sempre tive vontade de levar o corretor para viver a experiência dentro de um decorado, de viver dentro do decorado. Porque eu tenho, não sei se você já me viu falando sobre isso, da caixinha de morango, você já me viu falando sobre isso já, né? Então eu tenho essa máxima comigo de que assim, cara, a gente precisa entregar o morango de cima e não o morango de baixo. E o corretor é o primeiro cliente. Então o corretor sendo o primeiro cliente, eu sempre tive vontade de levar o corretor para viver a experiência dentro dos nossos decorados. Por que não o cara dormir dentro de um decorado e viver a experiência? Porque para ele vender um produto, se ele vive dentro dele e a gente acredita que é um produto, que é uma planta, né, que entrega aquilo que a gente está prometendo, ele vai vender. E eu fiquei com isso guardado muito tempo na minha cabeça de que eu queria fazer um reality dentro de um apartamento decorado. E aí acabou casando muito com a questão da Palme, da Casa Palme, por ser um sobrado de 129 metros quadrados, e com o momento de ter acabado agora o BBB. Né? Então o BBB terminou tem um mês. Né? Eu, para ser sincero, não assisti um episódio do BBB, não assisto, não gosto. Mas eu falei, puta, agora tá aí o gancho, né? E a gente não gosta, eu também não gosto, não assisto, mas assim, não, é inquestionável o que o BBB faz com o Brasil, né? Inquestionável. Inquestionável. Então, assim, a gente buscou isso para atrair a atenção do corretor, para atrair a atenção do mercado vendedor.
E, cara, tá acontecendo, assim, exatamente aquilo que eu queria que acontecesse, né? As pessoas, óbvio que os corretores estão olhando para o produto, mas a marca tá vindo num embalo muito forte. Cara, eu sem sacanagem, eu recebo de direct no Instagram de 2 semanas para cá, é coisa absurda, de gente pedindo assim, o que eu faço para participar? É o que você falou, você recebeu do seu time. Então, assim, o reality surgiu nessa vontade. A gente vai confinar 8 corretores no dia 15, que é sexta-feira, sem ser a próxima agora, na outra. Os 8 corretores selecionados vão para um hotel. Eles têm que entregar celular, tem um termo de confidencialidade. Estou abrindo um pouquinho aqui já, porque eu acho que vai pro ar depois, né? Ou até, às vezes, semana que vem, não sei quando que vai pro ar, mas eles assinam um termo de confidencialidade, uma série de coisas, entregam o celular na sexta-feira, entram no hotel às 6 da tarde, eles vão ficar em 8 quartos do hotel, com segurança na porta do quarto, televisão desligada, eles não podem fazer nenhum tipo de comunicação. No sábado de manhã eles descem e eu vou levar um por um até a casa. A gente vai fazer um trajeto, é do lado da casa decorada. Eles entram na casa até 11 horas, os 8 estão Onde que é a dentro casa da decorada? Em frente ao Metropolitan. Naquele stand do lado da casa de vidro. Ah, onde já foi vários stands. Isso, É lá, ó, é lá. decorado? A casa tá lá. E aí a gente leva... Eles vão ficar um dia antes no hotel. Eles vão pro hotel Por quê? um dia antes. Cara, Pode falar? por 2 motivos. Porque assim, o BBB tem isso, né? O cara vai pro hotel uma semana antes e fica confinado no quarto do hotel. Só que a gente quis fazer isso... Misericórdia. Nesse dia eu já tinha infartado. A gente quis fazer isso por 2 motivos. Primeiro porque, assim, a gente precisa isolar o cara da comunicação. Então ele só vai saber que ele é o ganhador na quinta e na sexta ele já tem que ir para dentro do hotel. Então, se ele comentar com alguém entre quinta e sexta que ele vai para casa, ele já está desclassificado e a gente pega o próximo. Então, a gente quer manter um sigilo até o dia da entrada da casa, para o mercado não saber quem que vai entrar. Então, ele vai para o hotel por esse motivo. Cara, que massa! E a logística, já fiquei ansioso. Cara, a logística disso, assim, vocês não têm ideia o quanto isso está consumindo de energia do time, né? Mas aí eles vão no sábado para casa, entram na casa, aí sábado, domingo, segunda, terça-feira, cada dia tem as eliminações, prova do líder, né? Os caras têm umas provinhas para seguir. Isso vai mostrar que dá para morar 8 pessoas dentro da casa. Na verdade, no primeiro dia, sai um já, né? Entra de manhã e sai à noite. A casa tem 3 suítes, 2 por quarto vão dormir, e um na sala na primeira noite. Aí depois são todos casado nos quartos. vai? Não, né? Melhor evitar. Então, aí como é que a gente está fazendo a dinâmica? Nós estamos fazendo a dinâmica o seguinte, a gente teve um volume gigantesco de inscritos, gigantesco. Hoje o time passou o dia inteiro assistindo um por um, e aí a gente selecionou 16. Nós da Palm selecionamos 16, que a gente entendeu assim, cara, teve gente que se dedicou para fazer o vídeo, tem argumento e tudo mais. Então a gente selecionou 16, a partir de sexta-feira a gente abre votação. E aí os 8 mais bem votados entendi. vão para casa, né? Então a gente divulga o resultado na quinta-feira que vem. Cara, o alcance disso é imensurável. Guilhermão, se eu te falar que a gente teve 4 pessoas que cadastraram, uma de Balneário, uma de Ribeirão Preto, uma de Anápolis, isso, e teve uma da MyBroker de fora também, que eu não sei qual MyBroker cara, foi. É muita loucura. Então, assim, é um projeto muito grande, cara. Um projeto caro, um projeto grande, mas ele tá dando um alcance que a gente imaginava. Não, mas e nem começou. Certeza. E nem começou, porque nossa, é muito grande um negócio desse. E o nosso objetivo é, até o meeting, a gente fala do projeto e atrai o corretor. Do meeting para frente, a gente fala do produto e atrai o cliente, até o dia do lançamento. Quantas casas? 90? São 92 sobrados. 92 sobrados. Qual que é o VGV? 130 milhões, mais ou menos. E a expectativa disso aí? Cara, eu ouso a dizer assim, talvez esse seja o primeiro lançamento que a gente venda 100%.
mas... E tá preparado para vender esses 20% ou vai guardar Não, pouco? estamos preparados. Eu acho que, assim, se tiver que ser, põe na mão do homem lá de cima e vamos embora. Mas eu não gosto de criar expectativa. Eu prefiro fazer o negócio, fazer o dia a dia, o feijão com arroz. A gente sabe que tem uma demanda reprimida muito grande na região. Mas vamos ver se dá certo. Acho que é isso. Ô, Danilão, você falou do negócio do time aí, e eu tava até lembrando aqui. Eu vejo seu time muito comprado com você, né? Eu conheço e convivo com muitos incorporadores e muitas incorporadoras, e a gente vê ali muitos que têm uma relação muito mais profissional, mas eu vejo, pelo menos é a minha percepção, seu time eu vejo eles muito parceiros seu, muito amigo, dá pra ver na relação. É isso mesmo? Ou eu tô Cara, a no... maioria. Vou te falar que 90%. E eu sei que você é um cara que assim, você é muito dedicado em tudo que você faz, né? Você é um cara que estuda muito, você é um cara que de família, como pai, dedica à espiritualidade, dedica ao corpo, a parte de negócio, de finanças. Você, como é que foi assim, sua inspiração? Como que são os seus cuidados diários? Não, vou melhorar a pergunta aqui. Na sua infância ali, essa base já foi construída ou algo foi desenvolvido? Essa é a primeira pergunta. E depois, o que você vê de fato mesmo de diferença na sua vida e na vida daqueles colegas seus que escolheram um caminho talvez mais fácil? Cara, minha infância, eu não sou de família rica, assim, nasci numa família de classe média. Minha mãe, administradora executiva da Ambev, da Brahma há muito tempo. Meu pai, engenheiro mecânico. Então, assim, a minha inspiração para o empreendedorismo não veio de casa. Até porque meus pais, no início, é aquela tradição, né, de seguir carreira, às vezes um cargo público e por aí vai. Só que eu sempre tive, cara, eu não sei se eu nasci com isso, eu sempre tive uma veia muito de querer fazer o negócio acontecer. E aí, seja comigo mesmo, seja com a empresa, seja com os outros. E aí talvez eu tenha, e não me entenda mal, mas talvez eu tenha essa atratividade para atrair pessoas boas que acreditam na disciplina, num jogo bem jogado e tudo mais. E quando eu entrei na faculdade, eu fui para a Anshan. E aí na Anshan eu acabei, um belo dia, um cara chegou para mim e falou assim, cara, você não pode ser funcionário, você tem cabeça de empresário. E eu convivo com esse cara até hoje, é um cara que me inspira muito. E aí nisso eu fiquei com esse negócio na cabeça. Então eu falei, cara, eu vou ser empresário. E foi quando, mesmo trabalhando na MB, eu chamei meu irmão e falei, cara, vamos construir 2 casas. Minha Casa Minha Vida estava começando, vamos testar, porque eu não quero trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Então essa foi a minha inspiração, não foi de dentro de casa, foi de fora mesmo, e talvez eu tenha isso no sangue, né, seja mais genuíno. Qual que foi a outra pergunta que você me fez? Desculpa. Você estudou em qual escola? Ensino fundamental. Eu estudei no Marista, depois fui para o Dinâmico. E seus amigos daquela época, o comportamento deles era mais ou menos parecido com o seu? E como é que a maioria está hoje? Cara, Porque eram escolas boas, já eram pessoas que pelo menos tinham uma boa base. Não, eu tenho amigos que hoje são grandes empresários, gente do meu ciclo muito próximo. Eu tenho amigos que herdaram, são segunda geração. E eu tenho amigos que não deram certo, né? Assim, mas se a gente pegar aí da turma de 8, 10 pessoas ali, que montou o negócio do zero, foram 2, 3. O restante ou é segunda geração ou não emplacou. Mas aí eu não estou falando também só da parte profissional. É o que eu falei, você é um cara que você cuida. Eu nem falo de equilíbrio, né? Até porque eu não acredito muito em realmente equilíbrio, mas você é um cara que faz um balanceamento das áreas da vida muito bem feito. Né? Porque às vezes o cara ele deu certo no negócio, mas vou falar um exemplo, mas é gordo, talvez, né? Vou falar um negocinho para ser mais polêmico mesmo. Ou às vezes é um cara que não teve uma família que realmente deu certo, ou é um cara que parou ali de estudar. Eu vejo que você é um cara que se dedica, você sempre está estudando, você sempre está dedicando a
praticamente tudo na vida, né? Uhum. Então é isso. Quando foi que você começou a se diferenciar deles? Cara, eu posso te falar que foi em 2019. Eu acho que teve uma grande virada na minha vida. Eu não sou um cara que gostava de ler, zero. Eu não tinha foco para leitura. Eu sempre fui muito reativo, assim, impulsivo de querer, vamos embora, tem que fazer, vamos embora, vamos fazer, vamos botar o negócio para acontecer. E em 2019, quando eu vi, assim, eu vivi algumas coisas com o Sky Garden, que o Sky foi um empreendimento que no lançamento não deu certo e a gente teve que mudar o modelo de negócio do Sky. E eu falei, cara, esse mercado precisa ser reinventado. Aí eu estou falando primeiro do profissional, eu vou chegar no pessoal. Esse mercado precisa ser reinventado e eu não vou conseguir, de certa forma, pensar diferente só convivendo com gente do meu mercado. Então, por que foi 2019? Porque foi quando eu fui para o G4 em São Paulo. E No aí, início do G4, né? bem no início, eu fui turma 3, 4, alguma coisa assim. Então isso me ajudou demais, porque eu comecei a conviver com outros empresários de Brasil afora, caras que já eram caras grandes, eu relativamente pequenininho, e eu conseguia começar a enxergar algumas coisas do mundo empresarial que eu falava, opa, eu preciso fazer diferente na minha vida pessoal também. Porque senão eu não vou ter um time que se espelhe em mim, eu não vou ter uma série de coisas. E aí, cara, assim, eu não acredito quem vira para mim e fala assim, minha vida é equilibrada entre família, trabalho. Cara, eu acho que no final do dia, por exemplo, eu estou em fase de lançamento. São 60 dias que minha vida familiar desequilibra. Não tem como eu falar para você que eu vou ficar 60 dias dedicando 8 horas para o trabalho, 4 horas para a família, vou dormir bem, vou para... Não vou. Mas eu acho que a vida da gente ela é um ciclo, é igual ao ciclo do imobiliário. Então eu comecei a fazer essa analogia, é igual ao ciclo do imobiliário. Cara, vai ter hora que eu vou estar melhor na academia, vai ter hora que eu vou estar melhor na empresa, vai ter hora que eu tenho que estar melhor na família, mas no conjunto da ópera, ao longo de um ano, isso acaba causando um equilíbrio. Então, eu posso te dizer assim, cara, eu me policio para... Aí olhando para a vida pessoal, eu me policio para almoçar em casa, todos os dias. Óbvio que eu não consigo, mas eu tenho dentro da minha agenda da semana, tem lá, almoço com a família. Para a hora que eu bater a mão no celular, eu saber que eu tenho que almoçar com a minha família. Tem dia que não dá? Perfeito, não tem problema nenhum. Eu todo dia, 5h30 da manhã, eu estou na academia. Todo mundo precisa fazer isso? Não. É o horário que eu me sinto bem, mas eu durmo 9 horas da noite. E como que eu durmo? Eu pego meu livro, eu tenho um ritual de leitura de 10, 15 páginas por noite, eu deito, leio, ponho o livro do lado e durmo. Então essa é um pouquinho assim das coisas que eu acredito. Eu acho que essa disciplina e essa constância, né, me ajudaram muito, não só na vida pessoal, mas na empresarial também, sabe? E não tem receita de bolo, cara. Tem gente que treina meia-noite, vai pra academia meia-noite e tá tudo certo. É engraçado. Eu não dou conta não, eu sou do time de ir cedo. Você falou um negócio aí que me fez pensar aqui, é muito diferente inclusive do que eu faço, e do que a maioria eu acredito que faz. E eu até tenho uma frase que eu falo, tudo que a maioria faz é ruim. É quase uma generalização mesmo. Você saiu da bolha que você estava vivendo ali do mercado imobiliário e foi pro G4 para conviver com os outros empresários. Eu já sou o cara que eu falo assim, eu preciso sair daqui para conviver com outros empresários desse ramo. E faz total sentido, isso que você falou, porque você começa a entender coisas diferentes, Sim. de regiões diferentes, de negócios diferentes, e isso abre muita mente. E você citou aí o Sky, que também eu acredito que é um marco mesmo no mercado imobiliário. Eu acho que tem alguns empreendimentos, né, que realmente assim, eles vão ficar marcados. Sim. Conta pra gente desse negócio do Sky, porque quantos andares tem o Sky? O Sky são 54 lajes. Cara, é muita coisa. São 2 subsolos e mas 52 muita para coisa. cima do solo. É muita. Tem quantos, em Goiânia tem quantos desse tamanho, dessa altura? Cara, eu acredito que uns 5, 4, 5, porque você tem o Kingdom, você tem... Não, mas o Kingdom não tem 52 lajes, não? O Kingdom tem. O Kingdom ele é um pouquinho mais alto que o Sky Não. por conta do pé direito, né?
Isso, mas eu falo de... Não, mas tem. Ele... Kindle É porque eu tô falando de laje, né? Eu não tô falando Não, de apartamento. Isso, a altura do Kindle é maior, mas eu ele é mais falo... alto. Mas ele tem mais... Será que ele tem mais lajes que Não, se não me 52? engano, o Kindle são 52 lajes. É. Eu acho que o Sky tem 2 a mais. Eu não... Eu acho que o Kindle são 46 ou 47. Tem o Epic também, que é um prédio muito alto, né? Tem o próprio Orion, que é um prédio Não, alto, o mas é Orion comercial. com certeza tem, até porque ele tem... Só de garagem é muitos, né? Mas o Epic tem mais de 50? O Epic, se não me engano, ele tem 180 metros de altura. Não, mas eu nem tô falando de altura, eu falo de laje. Não, de laje eu não vou saber te falar, eu tô falando mais de totalidade de altura do empreendimento. Cara, mas eu vou te falar, eu acho que só o Orion, mais de 50 lajes, mais de 52. O Kindle eu tenho certeza que Sério? tem. O Kindle tem. Mas assim, é um projeto que você falou, atemporal. O Sky, assim, eu brinco que ele atravessou tudo que ele podia atravessar, porque ele foi lançado num formato para investidor que não deu certo, a gente teve que pivotar para uma SPE, fazer financiamento de obra. Ele atravessou pandemia. Qual o tamanho do terreno do 1.700 metros. Uai, não é tão grande. Não, é porque ele era no plano diretor antigo, né? Então, o plano diretor antigo eu podia verticalizar mais. Mas com esse tamanho daria para fazer ou era porque era no Jardim Goiás, era se uso do solo permitia, ou foi por Torgonerosa? Não, é porque conta um pouco. Antigamente, antes da mudança da lei do plano diretor, a gente podia, a verticalização ela era maior. Hoje a gente está limitado. Se for área densável, em até 5 vezes, se for área adensável em até 5 vezes, você podendo comprar mais 2 vezes e meia, então você pode fazer 7 vezes e meia. E se for desaceleração, 5 vezes sem poder comprar. Então, mas naquela época a gente podia verticalizar. Antigamente o plano diretor era o seguinte: eu posso subir, o céu é o limite. Só que eu preciso, à medida que eu subo mais, eu preciso recuar o afastamento. Então, quanto mais alto, mais afastamento você tem que dar. Mas como a torre é uma torre esbelta, eu consegui dar o afastamento e ela ficou. Se você for passar lá, você vai ver que ele é como se fosse um pilar desse aqui. Então, muito esbelto e alto, né? E aí, e os desafios dele? Conta aí um pouco. O Sky passou tudo que você possa imaginar. Mas a mais interessante de todas, que eu até brinco nas aulas que eu dou, o Villa Mix interferiu no Sky. Como assim? O festival. Por quê? Porque a fundação do Sky é uma fundação que é um blocão de concreto. Imagina que essa mesa aqui é um buraco dessa mesa. E você tem que enterrar aço e concreto. Só que quando você vai projetando o concreto, você precisa deixar ele numa temperatura que é a temperatura ideal para ele não dar trinca, não dar fissura, enfim, é a engenharia, né? A parte técnica da engenharia. E num bloco desse tamanho, o que a gente faz? A gente coloca gelo. Só que a concretagem do bloco da fundação do Sky foi na mesma semana do Villa Mix em Goiânia. Era Gustavo Lima e Jorge Mateus na época. Então acabou o gelo de Goiânia por conta do Villa Mix. E eu tive que comprar gelo em Anápolis para poder fazer a fundação. Então esse foi um dos casos, até assim, perda de concreto, de caminhão de concreto, porque na hora de bombear o concreto, na altura ele congelava dentro da tubulação, ele endurecia, congelava, não, empedrecia, né, dentro da tubulação, e aí você perde o caminhão. Então, foram desafios assim. Hoje, depois de pronto, cara, é legal de ver, para a marca foi excelente, mas é um desafio que se você falar, vamos fazer outro, eu não topo, não. E qual foi a inspiração? Por que eu vou fazer um empreendimento desse? Assim? Por que eu quero sair tanto do convencional? O que motivou? Assim, não, é porque vai ser uma marca, na minha marca, vai me ajudar a ir para outro nível, é por causa de... Sim, qual foi realmente a inspiração? Cara, a inspiração, na verdade, não teve inspiração. O Sky, a verticalidade dele surgiu muito mais pelo modelo de negócio, porque a gente ia fazer ele para investidor. E como ele era para investidor, o cara pagar preço de custo e correr o risco junto com a gente, eu tinha que verticalizar ao máximo para valer a pena. Então, assim, não foi pensado em marca, não foi pensado em nada disso. Foi estratégia do negócio em si, do modelo de negócio. Mas hoje ele funciona muito mais para uma estratégia de marca do que o negócio em si, porque a gente atravessou pandemia, tivemos uma série de coisas
que para o resultado do empreendimento foram muito ruins. Então, é um empreendimento que eu tive margem zero. Não tive resultado no Sky. Mas para a marca ficou um legado aí, né? Danilão, e você está aí, beleza, na época de pré-lançamento, mas o que você me fala hoje do mercado imobiliário em Goiânia? O que você vê de perspectiva? Nós estamos agora, né, no segundo trimestre, segundo semestre, muita coisa para acontecer, né, que para o nosso mercado normalmente não é muito bom, e você é um cara que trabalha com dados. O que você vê de perspectiva? Esse ano, vocês têm entrega de empreendimento? Temos 2 entregas. Tem a entrega do Jardim agora, esse mês. Esse mês? Esse mês. Nossa, eu participei do lançamento do Jardim. Entrega esse Foi mês. esses dias. O Habits deve sair amanhã. Foi esses dias. E tem entrega do Unic esse ano também. Cara, assim, qual que é a minha leitura, né? Falando primeiro cenário Goiânia, eu sempre gosto de olhar para a velocidade de venda para falar assim, se o mercado está saudável ou não. Goiânia foi uma cidade que ultimamente cresceu muito, né? A gente sabe disso de 2019 para cá, a população de Goiânia aumentou 20%. Então, é gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Fora isso, Goiânia vendia em 2019 4 bi por ano. Alguns dados aqui só para a gente pensar no raciocínio. Goiânia no ano passado e no ano retrasado vendeu 11 bi. Então, ou seja, mais do que dobrou de tamanho. Só que a gente não pode olhar só pelas vendas, a gente tem que olhar também pelo volume de distrato. No ano passado, no ano retrasado, o volume de distrato de Goiânia foi relativamente pequeno, então foi de 3 bi. Então isso fez com que Goiânia ficasse com 8 bi de venda líquida, 11 menos os 3. No ano passado, esse volume já aumentou. Então Goiânia ficou com venda líquida de 7, né? Teve muito distrato. E esse ano agora, eu tenho visto um volume de distrato ainda maior. Reflexo Brasil, mundo, o que a gente está vivendo na economia. Taxa Selic muito alta, o cara não está dando conta de fazer financiamento bancário. Então acaba que a gente está vivendo um ano extremamente desafiador, tanto é que a gente já viu uma redução de lançamento, porque as empresas estão entregando e precisam vender estoque. Então o estoque de Goiânia aumentou de um ano para cá, mas é um estoque ainda saudável. Nós estamos falando aí de um estoque de 15 meses, mais ou menos. Significa assim, cara, se a gente, 16 meses, se desligar a chavinha, em 16 meses acaba todo o estoque de produto novo em Goiânia. Então, agora, quando a gente olha para o segundo semestre, eu tenho um lançamento previsto para o segundo semestre, mas eu estou com receio. Não vou mentir, não. É um lançamento do lado do Goiânia Shopping, um produto extremamente líquido, mas, cara, você tem Copa do Mundo começando dia 13 de junho, eu gosto de olhar para o calendário e falar assim, aonde que vai ter buraco aqui, aonde que eu encaixo. A gente tem, dia 13 de junho começa a Copa do Mundo, que vai até final de julho. Aí depois, em outubro, você já tem eleição, primeiro e segundo turno, que vai ser uma eleição extremamente complicada, o que a gente está vivendo. Selic não vai descer o que a gente achava que ia descer esse ano. Está descendo forçada. Está descendo forçada. Está descendo forçada. Mas assim, cara, eu independente, eu não sou, né, eu não posso falar que eu não gosto de política, mas porque empresário que não estuda política não sobrevive. Não sou de direita nem de esquerda, eu sou a favor do empreendedorismo, minha bandeira política é o empreendedorismo. Mas eu estou mais animado de um mês para cá, 2 meses para cá, de que a gente vai mudar a conjuntura do Brasil esse ano, porque não dá, cara. Eu também comecei a ficar mais otimista. E olha que eu nem estava querendo criar expectativa, mas de um mês para cá também eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Então assim, eu acho que a gente precisa, é uma mudança estrutural que tem que ser feita na política do Brasil, mas é difícil, nossa geração não vai ver isso. Então a gente tem que, cara, o problema do Brasil para mim não é o presidente, né? O problema é Câmara, Senado, é quem decide, né? É quem decide. É só você pegar historicamente todos os presidentes que o Brasil já teve, entra fulano, sai ciclano, a gente consegue sobreviver. Mas está na hora de mexer nisso daí, não dá para ficar do jeito que está. Então, eu acho que assim, esse ano vai ser um ano muito desafiador para o nosso mercado, principalmente com as entregas, mas eu vejo uma luz no fim do túnel para o ano que vem.
Se a gente mexer nesse governo e conseguir mexer no governo, eu acho que ano que vem a gente pode começar uma mudança de ciclo aí. Eu tava pensando hoje, tava num meeting lá e, cara, um lançamento com Foi meeting de quem muitas, hoje? Foi o da City? foi da City, com muito VGV, muitas unidades, né? E eu fiquei pensando, falei, cara, a gente acostuma com pressão, né? A gente Aham. acostuma com pressão. Mas uma pressão de 120, 130 milhões é uma pressão muito diferente. Você dormir com Sem essa dúvida. pressão. Mas eu tenho muito comigo, assim, que existe uma mentalidade que tem que ser muito blindada e muito forjada e muito forte para que você possa sobreviver e falar assim, cara, eu vou fazer, óbvio que eu vou tomar cuidado, óbvio que eu vou me planejar, eu vou analisar, eu vou fazer tudo que eu posso ter para mitigar os riscos, mas eu preciso fazer um ano melhor do que foi ano passado, e para eu fazer um ano melhor que ano passado, eu tenho que fazer acima de 2 dígitos de crescimento, porque senão eu não corrijo nem a inflação. Aí você falou, por exemplo, que tem um outro lançamento previsto para o segundo semestre. Você acredita hoje que as incorporadoras elas estão lançando mais porque precisa lançar? Assim, é uma pergunta talvez até não tão inteligente, mas realmente é curiosidade. Você crê que as incorporadoras estão lançando mais porque elas precisam lançar para o negócio funcionar ou mais porque não quer ficar para trás da outra? Cara, eu vou falar por mim, assim, primeiro a minha leitura, eu acho que nenhuma incorporadora precisa lançar, quando a gente olha para os principais players, tá? São incorporadores que conseguem, na minha leitura, ter Se manter. uma saúde de caixa para se manter por 12 meses, 18 meses, né? E falar assim, vou esperar a E onda tem produto para passar. vender, né? E tem produto de estoque para vender. Por outro lado, eu vejo que algumas têm um certo conflito de o fulano vai lançar, eu também vou lançar, né? Que é uma coisa que eu acho que é perigosa, porque eu falo que até daquele livro o ego é Seu pior o inimigo. seu inimigo, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Agora, tem uma outra máquina que precisa ficar sempre sendo alimentada, que é a máquina de vendas. E a gente, incorporador, se a gente não tem lançamento, acaba que eu não consigo manter essa máquina ativada até para vender o estoque. Então, assim, hoje eu acho que tem muita gente lançando para manter a máquina comercial ativada, né? Então, eu vejo muito mais por esse lado. Mas tem gente que lança porque o fulano está lançando, eu vou lançar também. Tem gente que não lança porque é um pouco mais conservador, vou segurar. Mas na maioria eu acho que é por conta da máquina comercial, porque a gente tem uma dificuldade muito grande da ponta comercial vender estoque. Essa é a maior dor do incorporador hoje. E é por isso que a gente busca montar uma house, por menor que seja, para poder nos ajudar nesses estoques remanescentes. O que você vê hoje que o profissional mais tem errado? 2026, você 20 anos de Qual mercado profissional? praticamente, corretor. Corretor? Cara, para mim é no relacionamento. Eu tenho um caso muito emblemático dentro de casa com um amigo meu. O cara é um dos principais heads da Prudential no Brasil e quiçá no exterior também. O cara muito bem de vida, fez carreira na Prudential, engenheiro de formação. O cara é de dentro da minha casa, viaja comigo direto. Sabe quantas vezes ele me ofereceu um seguro de vida? E olha, aqui da Prudential não oferecer é raro, hein? Nenhuma. Eu cheguei nele e falei assim, cara, eu tenho interesse de dar uma olhada. Então, assim, eu gosto de usar esse exemplo porque... Esse exemplo aí doeu? Por outro lado, Guilherme, eu entendo que a gente tem que ter a pressão da venda também, a gente precisa ir no cliente, cara, e aí, vamos fechar, vamos bater, precisa ter meta, vamos fazer o negócio acontecer. Mas eu vejo que hoje o corretor de imóveis ele está muito mais preocupado, vou usar uma expressão que eu gosto de usar, mas ele está muito mais preocupado na venda transacional do que na venda relacional. Essa é a minha leitura, entendeu? O cara quer tirar o pedido e passar para o próximo. Ele até tira o pedido, mas a grande maioria, eu não estou generalizando, a grande maioria não cuida dessa relação. E eu acho que tem muito dinheiro na mesa aí, cara. Também. Coincidentemente, até vou citar o Rafael de novo, porque a gente estava lá
em Miami. E eu até me inspirei, viu? Nós fizemos uma imersão que vocês fizeram lá também no mercado imobiliário. E eu já tinha ido para lá, tinha aprendido algumas vezes, cara, mas a gente precisa realmente ter uma imersão lá e aprender muita coisa. E aí eu falei, Rafael, a gente é amigo, eu sou seu sócio, sou investidor. E, cara, você nunca comprou nada comigo, eu nunca comprei nada com você, ué. Você percebeu isso? Ele falou, cara, é verdade. Nós nunca fizemos, temos negócio, mas assim, eu nunca te vendi nada, você nunca me vendeu nada. E o que você falou da relação é totalmente isso. Porque agora eu me peguei aqui pensando quanto tempo que eu mesmo não oferto para o meu próprio ciclo de relacionamento. E que o negócio tá ali. E até ontem eu vi um vídeo, nem sigo, mas também é outra pessoa que não dá para negar, que é o sucesso dele, que é do Toguro. E ele falando, cara, você precisa apoiar quem você conhece. Aí. Vai, cara, vai cortar cabelo? Corta cabelo com o cara que você conhece, o cara que está precisando de você. Vai comprar uma peça de roupa, cara, compra do seu amigo que trabalha numa loja. E o corretor, eu fico vendo hoje, eu até postei um vídeo também ontem, de um corretor que a gente tem, lá na MyBroker Hidrolândia, que ele fez 81 vendas de lote, com 60 anos de idade, nos primeiros 2 meses de profissão, só porta a porta. Assim, relacionamento, sim, mas eu falo assim, que eu quero falar, sem nenhum lead. Nenhum lead. E hoje eu vejo que o corretor ele tá muito assim, ó, lead. Cara, eu falei lead. isso ontem. O cara tá saindo de uma imobiliária indo para outra porque oferece lead. O cara nem tá saindo mais agora, porque antes era assim, quem me paga mais, mas nem paga mais, né? Porque a gente sabe que o que faz fazer dinheiro não é percentual, mas agora é lead. A gente tá num... O problema, cara, é que eu vejo assim, ó, o corretor, e aí a culpa é nossa, tá? Na minha opinião, ele ficou mal acostumado a ficar sentado na cadeira esperando o próximo lead. Eu não vejo hoje o corretor fazendo um PAP, um porta a porta. É muito raro isso. A coisa que eu mais escuto é o corretor falar assim, eu não pego plantão em container, eu não faço porta a porta. Cara, beleza, tá tudo certo você não fazer um ou outro, mas não dá para você ficar sentado no ar-condicionado esperando o lead bater e só ficar pulando pro próximo. Então, assim, eu acredito que o grande, dizer assim, desafio que a gente precisa passar no mercado imobiliário, na parte de venda, é nesse aculturamento do cara preocupar muito mais com o relacionamento do que tirar pedido. Essa é a minha leitura. E você falou uma coisa aí, eu não quero pegar isso, não quero pegar aquilo. Eu acho que o cara pode até escolher, se ele estiver podendo escolher. Sim. O problema é que 99% não estão podendo escolher e eles estão escolhendo. Mas assim, quando eu quis dizer isso, é muito mais com viés assim, do cara não ficar só sentado esperando o lead digital. Sim. Porque hoje o cara fica, não tô vendendo, mas também você não tá andando. Não tá fazendo nada. O menino que não anda não vende picolé. Então, no final do dia é o que eu acredito, entendeu? E assim, não quer dizer que eu esteja certo. Né? Não, mas o que eu tô falando é que isso aí faz sentido, e o pior é que hoje o cara ele não faz uma ação, ele não faz algo, e ele não poderia estar nesse momento de escolha. Ele quer escolher, mas ele não tá podendo escolher. A maioria, o boleto atrasado e tal, ou não tá conseguindo pagar as contas, tá querendo evoluir. E ele quer o bônus, mas ele não quer o ônus disso, né? De ir pro semáforo e pegar os contatos e fazer o que precisa ser feito. Danilão, já partindo aqui pro final, uma pergunta que você queria que alguém tivesse te feito, que ainda não te fizeram, sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa, cara? Agora você me pegou, hein? Talvez o que eu tivesse feito diferente do que eu fiz quando eu comecei a empresa. Essa é boa. Eu gosto de pensar no que você aprendeu, né? Porque a gente falar sobre arrependimento, ele não gera uma transformação direta, mas o aprendizado, ele gera, porque se você não tivesse feito, você não teria aprendido. Você não teria visto o resultado. O erro gera muito mais aprendizado do que o acerto, na verdade. Muito mais. Mas, e aí, o que você faria diferente então? Porque também aí é outro problema que a gente vive hoje, né? As pessoas, elas estão muito imediatistas. Perfeito. O cara, ele te vê hoje e ele fala, cara, eu vou ser incorporador, eu quero ter essa vida que o Danilo tem,
e ele tá... A grama do vizinho é sempre mais verde. Ele tá muito rico, e aí? Cara, talvez o que eu faria de diferente hoje, eu teria ficado com a empresa 50% Minha Casa Minha Vida, 50% médio alto padrão. Porque, por conta daquilo que eu falei lá atrás, né? O Minha Casa Minha Vida, ele é gerador de caixa. Ele gera caixa constante, você vê o dinheiro. E o médio alto padrão, o ciclo é mais longo. Então esse seria um ponto, e não, de novo, eu acho que você colocou muito bem, não tem arrependimento, mas dá para voltar para essa rota. E outro talvez seria de escolher um pouco melhor os terrenos, né? No sentido assim, como é no início, todo início você ainda está verde em algumas coisas, né? E aí o terreno aparecia um terreno para um produto 2/4 numa região X, aí aparecia um outro de 4 suítes numa região de alto padrão. E a gente acabou fazendo produtos muito distintos em regiões muito distintas. Então, o foco para mim hoje está fazendo muito mais diferença. Então, talvez eu acho que esses sejam os 2 grandes aprendizados. E você falou uma coisa aí que também já aprendi isso com você, de vez em quando até repito isso. Teve uma outra situação que me marcou também, que eu ouvi de você. Acho que foi de você mesmo. Quais são as 3 características mais importantes de um empreendimento? Localização, localização, localização. Sem Ou dúvida. são 5, sei lá. Eu já São ouvi 3. você falar isso. E outro ponto foi até o terreno do Senda, que parece que vocês tinham um terreno na Quadro, lá na rua, muito perto, e vocês entraram como permutante, né, de uma outra incorporadora. Isso. E não desenvolveram porque vocês queriam num outro lugar, e aí talvez até por isso que o Senda foi o sucesso que foi também, né, por causa disso. Eu acredito muito assim, cara, eu falo que tem uma diferença grande de localização para endereço, né? Então assim, a localização, quando eu viro para você e falo assim, vou dar um exemplo aqui, tá? E nada contra a região, só para tentar elucidar. Cara, eu tô no setor Bueno. O que você pensa na sua primeira, quando eu te falo, eu estou no setor Bueno? Vaca Brava. Você pensa no Vaca Brava. Isso é um endereço. Agora, eu posso estar no setor Bueno lá embaixo na T2. Na T6. Na T6, na T8. Então, que continua sendo setor Bueno. Então, o nosso mercado existe essa diferença entre localização e endereço. E o terreno da Serrinha lá, do Senda, para mim ele é um endereço, porque ele está numa esquina de 2 grandes avenidas, é um terreno imponente, frente para o parque. E o terreno que a família tinha era um terreno no meio da quadra. Está no mesmo bairro, uma quadra do lado da outra. Só que são produtos muito diferentes. É o Blume da Tapajós, a gente é terreneiro lá. Produto sensacional, parceria super saudável, fomos terreneiros, mas decidimos fazer no terreno vizinho. Então, é um pouco disso que eu acredito, sabe? Sobre essa questão do Minha Casa Minha Vida aí, até para poder já aproveitar, eu tenho interesse, viu, nessa parceria aí, pra gente poder desenvolver o Minha Casa Minha Vida. Vambora. Que eu gosto, viu, desse Minha Casa Minha Vida. Eu sou da teoria o seguinte, é melhor você ter 10 negócios com 10% em cada um do que você ter um negócio de 100. Eu sou desse. E, Danilão, tem alguma coisa, mais alguma coisa que você queria falar? Cara, não. Eu acho que a gente foi de A a Z aí no mercado. Né? Então, até o Jorge, que ele era co-host aqui comigo, ele fazia uma pergunta muito boa. E aí, pra gente finalizar, no final, normalmente as pessoas falam, né? Mensagem final e tal, mas dele não era nem a mensagem final. Qual seria a sua capa da Forbes? Danilo Palmerston. Não sei o quê. Qual seria? Puta, cara. O Antônio Camarote mandou lá. Danilo, só falta você escrever a letra, só falta você escrever a frase. Qual que é a sua frase? Cara, assim, eu não sei se eu vou conseguir resumir numa frase, mas fala aí. Se eu conseguir fazer um mercado imobiliário mais humano, eu tô realizado. Se eu conseguir fazer um mercado imobiliário mais humano. Eu acho que é de entregar esse relacionamento, de parar de olhar só para a transação, olhar mais para a relação. E isso que você está falando aí, ele é muito verdade, porque
eu não sei exatamente o termo, mas eu sei que vocês fazem, né, um trabalho de acompanhamento com o cliente, né? Sim. Pós-vendas. Inclusive, comenta aí rapidamente disso. Porque... cara, assim, o ponto que eu vejo, de novo, é uma relação de 5 anos, né? Então, você vende para o cara hoje e entrega daqui 5 anos. E para mim, não faz muito sentido eu vendo para o cara hoje e fico só com uma relação de boleto com ele. Eu vou até pegar uma frase aqui. Eu acredito no modelo que, cara, você precisa construir confiança. E é isso que eu acredito. No final do dia, para mim, se a gente não tiver um atendimento mais humanizado, a gente vai ter mais do mesmo. E aí eu ouvi uma pergunta esses dias de uma pessoa que virou e falou assim, se você pudesse falar o que vocês são únicos, eu talvez ousaria dizer que é no relacionamento com o cliente, na experiência com o cliente. Isso aí, realmente. Eu já vi que você pega muito firme nisso. E aí, então, para a gente finalizar, né, uma frase que é muito conhecida e que é do Carl Jung, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso, cara. Eu tenho dificuldade disso, sabia? Eu melhorei muito, mas eu tinha muita dificuldade de empatia, principalmente, porque a gente tava hoje no almoço e eu, lá do Disca, o povo fala que eu sou 1000% dominante, que do Enneagrama, e eu não conheço muito dessas coisas. Uhum. Eu recontratei agora uma pessoa que trabalhou comigo, e aí eu falei para um diretor meu recontratar, assim, como é que você tá doido? Você tá me chamando para trabalhar? E o Guilherme? Não, ele que falou para você vir. Mas você não lembra que que o Guilherme quebrou o pau comigo e me mandou embora e não sei o que? Eu falei assim. Aí ele veio falar comigo, eu falei assim, eu não lembro disso. Porque literalmente eu não lembro. E aí a pessoa às vezes, né? Cara, mas existe uma diferença grande, Guilherme, assim, de vocês, na minha leitura, né? Eu sou muito racional também e objetivo, né? Eu brinco que eu não gosto de história de guerra. Cara, você tem uma coisa para me falar, chega e seja objetivo, Sim. não precisa ficar rodeando para me falar um negócio. E às vezes as pessoas confundem isso como grosseria. Como grosseria. O cara não é um cara empático, não tem uma relação humana, e não é por aí. Eu acho que quando eu falo de relação humana, é de ser uma pessoa que no final do dia o seu time vai estar junto com você. E hoje eu posso dizer que voltando naquilo que você falou lá atrás, talvez um dos pontos fortes da nossa empresa hoje seja a cultura, por conta da empatia e do relacionamento humano que a gente tem com as pessoas. É isso, Danilão. Valeu demais. Foi Obrigado, uma meu aula. irmão. Tenho certeza que vai agregar muito aí na vida de muitas pessoas. Obrigado pelo convite aí. Sempre quiser, vamos bater papo. É isso, meus queridos. Já aproveita, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho.